Evangelho de Marcos, capítulo 9, e a leitura será feita do verso 42 até o final do verso 48, diz assim a palavra de Deus. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Até aí, meus amados irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir que o irmão Wando nos leve a Deus em oração, intercedendo pela mensagem e pelo mensageiro. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Meus amados irmãos, nesta tarde eu estava pensando no momento que eu estava preparando o sermão, de tipo assim, proporcionar uma experiência, talvez para algum adolescente ou jovem que queira ingressar na parte de como preparar um sermão. E hoje à tarde bateu essa vontade, esse desejo de, rapaz, eu vou chamar uma das minhas ovelhas, algum dos irmãos, para eles me ajudarem, para ele me ajudar na pesquisa de como que se prepara um sermão. Por exemplo, quando chega nessa parte onde o fogo nunca se apaga, ou o inferno, onde a Bíblia menciona, é melhor entrares na vida aleijado do que seres lançado no inferno. Dizer aí para você, vamos lá, meu irmão, abra ali o dicionário, o Lexo, e pergunte, e dê uma pesquisada aí, o que significa a palavra Hades, que foi traduzida para o português como inferno. E aí eu ia delegar a responsabilidade para este irmão ficar pesquisando sobre o que é o inferno e me trazer o significado dessa palavra no original, e também pesquisar sobre o que significa tropeçar. Vai lá, meu irmão, pesquisa no grego o que significa tropeçar, que vem do verbo escandalizo, isto é, fazer alguém pecar, e traz toda essa pesquisa, de uma vez que você tiver tudo pesquisado, o que é tropeçar, o que é cortar, amputar um dos teus membros do corpo, e trazer o significado dessa palavra Hades. Agora nós vamos colocar todo esse conteúdo e vamos estabelecer, estruturar dentro do que nós chamamos de uma homilia, dentro da homilética. Eu tenho certeza que a experiência daquele irmão juntamente comigo no preparo do sermão, talvez a visão dele e a concepção dele acerca do que é preparar uma pregação
talvez ele sairia dali até mesmo perplexo. Rapaz, nossa, o quanto eu aprendi por pesquisar a palavra de Deus a fundo, não somente no que diz a língua portuguesa, mas também a fundo, como é que significa o significado da palavra inferno, da palavra tropeçar. E, poxa, eu fiquei maravilhado com essa experiência que eu tive com o pastor, de poder ajudá-lo nessa pesquisa para preparar o sermão. E é exatamente isso, irmãos, que o sermão faz, ele dá trabalho mesmo para a gente. Por isso que no sermão anterior, talvez você diga assim, rapaz, o sermão de domingo foi mais uma esculhambação do que uma pregação, né? Mas, irmãos, o que é a esculhambação de domingo, que talvez você ache que eu preguei, diante dessa advertência que o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui? Agora, o que me impressiona é que a doutrina do inferno não foi pregada aos ímpios. O Senhor Jesus Cristo está se dirigindo, primeiramente, à pregação do inferno aos seus discípulos. E, aliás, sabe a quem? A João, aquele que estava proibindo as pessoas de expelir demônio. E como João era tendencioso, aí entra a questão daquilo que eu já pesquisei nos comentários. Por isso que seria bom você ir lá comigo, né? Para a gente ter todo esse trabalho de que envolve todo o contexto para que nós chegamos aqui, o Senhor Jesus Cristo está se referindo. Por isso que no sermão anterior, nós vimos com os amados irmãos, pelo menos 3 verdades que Marcos apresenta, que o trabalho no reino de Deus não é exclusividade de nenhum grupo. Dê uma olhada no verso 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo com água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E aqui entra justamente essa questão de poder parar, de querer prejudicar a obra de Deus, ou até mesmo no contexto que o Senhor Jesus Cristo falou daquela criança, que os discípulos estavam proibindo as crianças de se chegarem até o Senhor Jesus Cristo. E aqui, o Senhor Jesus Cristo tendo em vista a atitude dos discípulos, principalmente no orgulho de João, em achar que o reino de Deus é exclusividade dele, o Senhor Jesus Cristo entra com essa advertência pregando sobre o inferno, não para os ímpios. Claro que depois isso é direcionado aos ímpios, mas principalmente aos discípulos. E ele vai usar aqui, irmãos, 3 analogias. A primeira analogia é da pedra, que está no verso 42. A segunda analogia ou metáfora é do corpo. E a terceira analogia que ele vai usar é de um grande lixão que havia em Jerusalém, conhecido como Vale do Inom, que era justamente onde o fogo nunca se apagava. E ele usa essas 3 analogias, da pedra, do corpo e desse grande lixão que havia em Jerusalém. Por isso, diante desse tema, consideremos com vocês a seguinte lição principal que será colocada aí. Vamos ler todos juntos? O servo de Cristo deve viver em santidade e temor, evitando o tropeço e combatendo o pecado, porque o inferno é uma realidade eterna, terrível. Irmãos, já que o Senhor Jesus Cristo foi o servo maior, Marcos vai nos ensinar 3 verdades de como eu, que sou servo do Senhor Jesus Cristo, devemos considerar essa advertência solene. Primeiro, será colocado aí, o servo, ele deve evitar ser pedra de tropeço. Dê uma olhada no verso 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar.
Observe que para cada pecado, o Senhor Jesus Cristo ele dá uma solução aqui. Rapaz, antes de vocês fazerem alguém pecar ou levar alguém a cometer pecado, façam o seguinte: pega uma pedra de moinho, aí vai lá, meu irmão, vai lá, pesquise lá o que significa essa bendita pedra de moinho. Aí lá vai o irmão lá na biblioteca, está aqui, pastor, achei. Pedra de moinho era uma grande pedra que o boi ele arrastava com a cabeça, e é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Então pega uma pedra que o boi empurra com a cabeça e tenta amarrar ela no pescoço e te joga na profundeza do mar, do que você faça alguém se desviar do caminho do Senhor. Para vocês verem como essa advertência contra João, que era inclusive o discípulo amado, foi uma advertência severa, irmãos. Tanto é que tropeçar, que vem do grego escandalizo, significa colocar uma armadilha, colocar algo que faz tropeçar, isto é levar alguém a pecar ou se afastar da fé ou até mesmo apostatar. Isso é fazer alguém pecar. Por exemplo, no verso 42, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes. Irmãos, então já que tropeçar significa colocar uma armadilha diante da pessoa, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Vocês sabem que na igreja de Cristo nós temos pequeninos na fé. Então vamos dar um exemplo aqui. De repente você viu aquele irmão que está cometendo um pecado. E quando aquele irmão é repreendido naquele pecado, qual deve ser a sua atitude? Chegar lá, como Paulo diz aos Efésios, exortar este irmão com amor e verdade. No entanto, você não pode passar pano no pecado de ninguém, irmãos. Você não pode dizer assim: meu irmão, Deus te abençoe, que você continue firme, e que você está sofrendo uma perseguição, talvez pastoral, uma perseguição da igreja. Não, você está colocando uma armadilha, porque você está incentivando esse irmão a permanecer aonde? No pecado. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Se você se colocar como uma pedra de tropeço, colocar uma armadilha e fizer tropeçar um desses pequeninos irmãos, ou um desses pequeninos crentes, faça o seguinte: é melhor que você pegue uma pedra de moinho e amarre ao seu pescoço e te lance na profundeza do mar. Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu vou ler Lucas 17:1, na versão NVT, que diz assim: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caem em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer um destes pequeninos pecar. Tenha cuidado, Lucas 17:4, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e todas as vezes que ele vier se arrependido, então perdoe. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está advertindo. Gente, vamos parar. Ele está falando para os discípulos dele. Pare com isso. Não se coloque como um tropeço na obra de Deus. Não coloque armadilhas com o intuito de fazer alguém pecar. Principalmente, irmãos, com o intuito de desanimar aqueles que estão envolvidos praticamente diretamente na obra de Deus. E o autor de Hebreus, capítulo 13, ele vai justamente nos falar isso. Em Hebreus, capítulo 13, eu vou ler para vocês, que diz mais ou menos assim, em Hebreus, capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos pais, os vossos guias, e sede submissos para com eles,
pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isto é, Deus certamente, irmãos, Ele vela pela sua igreja e se levantará contra aquele que tenta impedir o avanço do trabalho de Deus. E qual é a aplicação desse verso 42? Um servo de Cristo deve examinar sua conduta, suas palavras, exemplos e atitudes. O mundo já está cheio de tropeços, mas que nunca um servo de Cristo seja a causa de queda para o outro. Que nunca, irmãos, nós venhamos a estimular aqueles que estão ainda caminhando ou iniciando a fé. E para nós, antes de nós avançarmos para o segundo tópico, é necessário um momento de reflexão. Às vezes nós paramos assim, poxa, a gente queria tanto assim que houvesse conversão na igreja, que tantas pessoas se rendessem aos pés de Cristo. Mas você já parou para pensar, meu irmão, que quantas e quantas pessoas você conseguiu colocar para fora desta igreja por causa do seu comportamento, da sua atitude, do seu escândalo? O mundo já está cheio de escândalo, irmãos, cheio de pecados, mas o Senhor Jesus Cristo se dirige aos seus discípulos. Então, observe como a aplicação é primeiramente para a gente, como diz Pedro. Se o juízo de Deus começará pela casa de Deus, o que será daqueles que não têm Deus? Então isso é muito sério. Segunda narrativa que Marcos nos apresenta, o servo deve tratar o pecado com radicalidade. E aqui o Senhor Jesus Cristo ele vai usar agora não a analogia da pedra como uma solução para aqueles que querem tropeçar, mas agora ele vai usar a analogia do corpo. Jesus usa imagens fortes aqui. Agora dê uma olhada no verso 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Versículo 44, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançados no inferno. Versículo 46, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Primeiro aqui, irmãos, nesta analogia do corpo, o Senhor Jesus Cristo está usando uma hipérbole. É claro que ele, de forma alguma, aqui ele está mandando você arrancar o seu olho, ou arrancar a sua mão, ou cortar os seus pés. Mas aqui tem uma lição, irmãos. O que os nossos olhos ele fazem, irmãos? Os nossos olhos ele cobiça. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Eva olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal e cobiçou daquele fruto. Então os nossos olhos nos levam a pecar. Quando você olha para as coisas e começa a comparar a sua vida com a vida do outro, e começa talvez a cobiçar a vida do outro, a mulher do outro, o trabalho do outro, então isso está gerando em você um pecado. Então você tem que ser radical com o pecado. Agora ele vai fazer a analogia das mãos, porque os olhos é aquele que viu, cobiçou. E diz a palavra de Deus que se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo também será trevas. Então, os olhos, irmãos, é a janela da alma. É com os olhos que você vê as coisas. E já ouviram aquele dito popular? O que os olhos não veem, o coração não sente.
não é olhar, senão você, pastor, então quer dizer que agora eu tenho que colocar uma venda aqui e tapar meus olhos e andar de olhos fechados? Não. É a maneira como você olha, irmãos, a maneira como você lida com o pecado. Então, os olhos é a janela da alma, por onde entra o pecado, e a fonte desse pecado brota do coração. Mas o que as mãos fazem? As mãos o quê? Ela vai atuar. E os pés levam você aonde? Para cometer o pecado. Digamos que você conheceu uma menina, se interessou por ela. Aí os teus pés vai levar você para esse encontro com essa pessoa. E as suas mãos vai começar a pecar. Por isso que diz Paulo, abra comigo rapidamente, irmãos, em Romanos capítulo 6, olha o que Paulo diz acerca como que nós devemos usar o nosso corpo. Romanos capítulo 6, olha o que diz o verso 12. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E é isso que você deve usar os membros do seu corpo, o seu olho, a sua mão e os seus pés, para o serviço de quem? Do Senhor. E não usar para se satisfazer no pecado. Isto é, a mão representa o que fazemos, o pé por onde andamos, os olhos é aquilo que desejamos. Então, os olhos, aquilo que desejamos, as mãos representam aquilo que fazemos, e o pé é onde nós andamos. E aqui vai uma aplicação. Por onde você anda, você leva a luz, ou você leva a trevas, ou por onde você anda para cometer mais e mais pecado? Saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, Ele pede para que você seja radical com o seu pecado. Dê uma olhada aí no verso 43, se a tua mão te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo, o quê? Inextinguível, ou seja, um fogo que nunca se apaga. Irmãos, alguém já disse que 1 segundo no inferno fará com que você perca todos os prazeres que você sentiu neste mundo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, sentir muitos prazeres e no final perder a sua alma? Tem um hino que foi feito por um padre. Eu até perguntei do diácono Cícero se ele não poderia cantar, se ele lembrava desse corinho. Mas o hino é mais ou menos assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente, o caso é mais sério. Não terá ninguém para lhe acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo? Não se preparou quando era preciso obedecer a Deus e arrepender-se do mal? Agora não adianta prece, nem Ave Maria. Irás guardar para até o último dia a condenação, o juízo final. Aí no final ele diz assim: desculpa, eu não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, este é o meu dever.
a pura verdade a todos falar. Sabe, irmãos, essa doutrina do inferno, como eu falei pela manhã, não está sendo mais pregada nos dias de hoje. Parece que os crentes hoje se esqueceram que o inferno é real, que o inferno é um lugar de punição, e que esta doutrina do inferno não foi pregada primeiramente para os ímpios, foi pregada para quem primeiramente? Para os discípulos, irmãos. Para os discípulos. Então, a doutrina do inferno foi pregada primeiramente a nós. Mas quando nós olhamos esse texto, nós queremos só pregar que o inferno é para os ímpios. Não, o inferno também é para crentes nominais, para aqueles crentes que professam uma vida, mas não vivem conforme a sua fé. Tem muitos crentes nominais, irmãos, que são crentes de nome. Entretanto, a gente não vê nessa pessoa nenhum fruto digno de arrependimento. E a gente deve olhar para essa advertência do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu sinceramente, irmãos, todas as vezes que eu vou pregar na doutrina do inferno, eu me arrependo de novo. Senhor, eu ainda não sou um salvo, né? Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como eu vos falei pela manhã, tem muita pessoa banalizando o inferno. Irmãos, o inferno é uma coisa real. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar da terceira analogia sobre o lixão. Mas o que eu devo fazer antes de nós avançarmos para o terceiro tópico? Muitos pecados permanecem em nossas vidas, porque não somos radicais. O servo de Cristo precisa cortar amizades que influenciam, que leve você para os maus caminhos. Ele precisa abandonar vícios, renunciar a práticas ocultas, se necessário, desligar-se de ambientes que o afastam de Deus. Às vezes a gente vê, irmãos, crentes que fazem mais amizade com os ímpios do que mesmo com o crente. Então, se você tem uma amizade que a cada dia leva você para o buraco, corte essa amizade, corta mesmo, seja radical. A analogia que o Senhor Jesus Cristo diz, corta isso, é exatamente isso. Se você tem algo que leva você a pecar, a internet, que é um campo, irmãos, de promiscuidade, se você vê vídeos que vai levar você, incitar você a uma cobiça, mulher nua na internet, isso você deve imediatamente cortar, irmãos, porque se você ficar olhando esse tipo de vídeo, isso vai levar você a cada dia a se afastar de Deus. E aí, o fogo está aí para receber você. O fogo que não se apaga. O fogo que não se apaga. Por isso, irmãos, nós devemos lidar com o pecado de maneira séria. Não brinque, irmãos, não fique pensando que no final das contas, Deus ele vai ser aquele Deus paizão. Não, se você morrer sem Cristo, o fato é que você está perdido. Foi o hino que nós acabamos de cantar. Só por Jesus é que nós somos salvos. Mas se você tentar brincar com o pecado sempre vai levar você a esta ruína. Terceiro tópico. O servo ele deve lembrar da dura realidade do inferno. Jesus encerra com uma descrição terrível, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E qual é a analogia que o Senhor Jesus Cristo vai usar aqui? Em Israel, irmãos, tinha o que nós chamamos o Vale de Inom, que se encontrava nos arredores de Jerusalém. E foi considerado um lugar onde Israel fazia sacrifícios ao Deus, um Deus pagão, e sacrificava crianças ali. Tanto é que a palavra guiena, no grego,
significa justamente o fogo que nunca se apaga, o inferno. E por que você vê essa ilustração assim, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre? É porque nesse lixão, considerado o Vale de Inom, as pessoas jogavam todos os lixos lá e tocavam fogo nesse lixão, como acontece aqui em Codajás, todo verão, né? As pessoas vão lá, não sei quem é que vai lá e toca fogo no lixão, né? Aí, este fogo, ele entra dia, entra pela noite, sai pela noite, entra dia, sai pela noite, entra dia, ele fica queimando. E nesse lixão no Vale de Inom, as pessoas jogavam também os cachorros lá. E aí o verme ficava comendo aquele cachorro ali. E o Senhor Jesus Cristo, ele pega justamente este vale, esse grande lixão. Eu me lembro, só para enfatizar mais, eu me lembro que eu morei no Educanos. A minha infância não foi muito fácil, não. Não sei quantos de vocês já viram ali no Educanos, ali perto da Panaí. Hoje não tem mais, né? Fizeram ali um Prosamin, mas existia o Curvão, que era um buraco grande assim, onde as pessoas da cidade iam lá jogar lixo. E pelo incrível que pareça, nós morávamos embaixo mesmo, assim, nesse lixão. E eu, quando criança, me lembro benzinho, irmãos, que eu ia brincar nesse lixão, ia atrás de catar brinquedo e tudo. E ao mesmo tempo me deparava com lixo queimando, brasa viva mesmo, mas ao mesmo tempo, quando eu ia procurar brinquedo assim, aí via lá tapuru, nos bichos lá. É exatamente essa ideia que o Senhor Jesus Cristo traz. No inferno, não haverá descanso. É uma punição que entra dia e sai noite, e você nunca terá descanso, onde o fogo nunca se apaga e o verme que fica consumindo as carniças que as pessoas jogam lá no lixão nunca também morre. Não é que lá, talvez uma ênfase, talvez ao corpo do homem que será lançado no lago de fogo, que não é um corpo glorificado. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Se eu perguntasse a alguém aqui, vamos parar um pouquinho. Faltam 5 minutos para eu encerrar. Quem quer ir para o inferno aí, levante a mão. Hã? Ninguém quer ir para o inferno, né, Diácono Cícero, né? Agora, quem quer entregar sua vida a Jesus Cristo, levante a mão aí. Eu vi, tem gente que não levantou a mão, então você já se condenou, você mesmo se condenou. Vocês estão entendendo? Porque a pessoa acha assim, quando eu digo assim, levante a mão quem não quer ir para o inferno. Então, vamos fazer o contrário. Levante a mão quem não quer ir para o inferno. Irmãos, está bom. Vou parar com a pesquisa aqui. Porque a ideia não é banalizar mesmo, né? A ideia, o inferno ele não é, irmãos, assim... Imagine, né, a pessoa passar a eternidade toda nesse tormento, irmãos, né, e depois ser lançado no lago de fogo, né? Então, e qual é a aplicação aqui para nós começarmos a concluir? O inferno é real, é eterno, é consciente, não é apenas a ausência de Deus, mas tormento sem fim. Assim como o lixo era lançado no vale, que essa é a analogia que o Senhor Jesus Cristo está traçando, assim como o lixo no vale de Inom era lançado no vale e era queimado noite e dia, de igual modo, atenção, a vida que rejeita Cristo será lançada na condenação eterna. Essa realidade deve nos levar a viver uma vida com temor e santidade, mas também com gratidão, porque em Cristo fomos libertos do pecado e desse destino. Então, de igual modo como o lixo era jogado lá e queimava, é assim você, amigo, aqui que está aqui nesta noite. Se você não entregar sua vida a Cristo, você será
lançado no lago de fogo, que queimará por toda a eternidade. Eu quero concluir, irmãos, tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. A conclusão e aplicação, em primeiro lugar, nesta passagem, Jesus alerta sobre as consequências severas de causar escândalo a um dos pequenos que creem. Ele enfatiza a gravidade do erro e as penalidades eternas associadas ao pecado. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Segunda lição e aplicação. Essa passagem nos confronta com a dura realidade do inferno e nos chama a refletir sobre as nossas ações e influência sobre o assunto. O sermão também encerra, irmãos, nos advertindo que o inferno, ele é físico, é uma realidade e é um lugar onde ninguém mais pode sair de lá, conforme Lucas 16. Por isso, baixa sua cabeça nesta noite. Eu queria, diante dessa realidade do inferno, eu queria primeiramente me dirigir aos crentes que aqui estão, dado que esta mensagem do Senhor Jesus Cristo foi dirigida a nós. Então, se você tem entristecido o coração de Deus e feito até alguém tropeçar, ou até mesmo você tem feito você mesmo se afastar dos caminhos do Senhor, hoje à noite é o dia da sua reconciliação. Você pode, com um pequeno gesto da sua mão, dizer: pastor, eu quero me reconciliar nesta noite. Porque caso contrário, irmãos, não brinque com a sua salvação. Não brinque com o inferno. O inferno é uma realidade. Agora eu quero me dirigir àqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Não se acomode achando que Deus não vai ter coragem de lançar você no inferno. Se Ele já advertiu os seus discípulos severamente sobre esta doutrina, o que será de você que não é discípulo de Cristo? Então, entregue também a sua vida nesta noite.